Então, glória a Deus por essa manhã, a graça de Deus aqui nesse lugar, a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto uma palavra sobre esse lugar, sobre essa casa, e não um espaço físico, obviamente, mas eu cheguei aqui e me veio a palavra assim, segurança. Como se Deus estivesse tornando tudo que vocês estão construindo muito seguro para as pessoas que eles estão enviando para esse lugar. Há uma construção sendo feita aqui em cima do Evangelho e esse lugar é um lugar seguro. E eu vejo como se Deus estivesse erguendo um farol aqui em Guadalupe, gerando um tipo de vida específico. Eu acredito que essa comunidade será conhecida por um tipo de gente específica, que ama o Evangelho, que vive o Evangelho de segunda a domingo, não de domingo, entende? E isso vai moldar um tipo de gente que vai abandonar as paixões desse mundo. Tudo que a gente cantou nessa manhã tem muito a ver com o que o Espírito está fazendo nesse lugar. Então eu oro para que isso seja fixado no coração desses irmãos aqui. Que o Espírito encontre lugar em Guadalupe. E que através dessa pequena comunidade, que não vai ser pequena por muito tempo, Deus vai soprar o Evangelho. Mas não o Evangelho que nós acostumamos a ver e ouvir, mas um Evangelho poderoso, que tem presença de Deus, que anuncia o retorno do nosso Salvador. Isso é um tipo de vida específico que o Espírito está construindo nesse lugar através de vocês. Abre comigo aí a sua Bíblia em João 16. Tudo que está acontecendo aqui, eu acredito que está no seu devido tempo, Léo. Vocês não precisam correr com nada. Tipo assim, a presença de Deus na música, a graça do Senhor quando os irmãos estão tocando, liberando o som. Isso está moldando a igreja. Isso é muito poderoso. E ouso dizer a vocês que é o que mais falta nas igrejas hoje. Presença de Deus. Se esse é um lugar que tem a presença, ame esse lugar. Amem esse lugar, irmãos. Vamos lá, por onde eu vou começar aqui? João capítulo 16. Vamos ler o verso 38. Do capítulo 16 de João. Eu tô meio... 33, gente. Perdoa, tá, irmão? É uma pegadinha, eu queria saber se vocês estão ligados. Não. É porque, assim, eu preciso tomar vergonha na cara e fazer um óculos, entendeu? E essa aqui é letra gigante, já tá dando ruim. Então daqui a pouco eu vou precisar de letra na Bíblia 3, né? Meu Deus, me ajuda, Jesus. Vamos lá, versículo 33. Estas coisas eu vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições ou tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse texto aqui é um texto conhecido de todos nós, amém? Você já leu muitas vezes isso, já ouviu muitas palavras a respeito sobre no mundo tereis aflições e tem de bom ânimo, que isso, na verdade, acaba se tornando um jargão no meio evangélico, né? Qualquer tropeço que a gente dá, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Uma dor de cabeça, no mundo tereis aflições. Qualquer mal que sobrevém à nossa nação, enfim, qualquer coisa que saia do eixo normal da vida, a gente acaba usando esse texto. Mas esse texto, ele não está falando sobre isso.
as aflições que é prescrita aqui pelo evangelista João não está relacionado à nossa vida comum, embora ela tenha aplicação para a nossa vida comum, porque nós passamos provações e privações e tribulações, sim. Só que o contexto de João 16, ele é apoiado no João 14 e no João 15, onde Jesus está falando do seu plano de redenção para os discípulos. Ele começa a preparar os seus discípulos para o que estava para acontecer. Então Jesus anuncia que iria morrer, que iria para o Gólgota, que isso era algo que deveria acontecer. E Jesus vem preparando os discípulos a todo tempo, falando que eles não estavam prontos. E aqui é algo que a gente precisa fixar o nosso coração. Eles não estavam prontos porque havia uma promessa para ser feita e ser cumprida. Então, no próprio capítulo 14, Jesus fala que deveria ir para o Pai, mas não os deixaria os discípulos órfãos. Enviaria o Consolador. Quantos lembram sobre isso? O Espírito Santo, que o texto original vai colocar o Espírito Santo aqui, o Consolador, o Paracletos, como aquele que acompanha, advoga, como se fosse um promotor que defende uma causa. E é muito interessante porque Jesus está falando de um tipo de tribulação no capítulo 14, no capítulo 15, e começa a alertar os seus discípulos que eles seriam perseguidos, odiados, por causa do nome de Jesus. E isso faz com que Jesus fizesse uma analogia em que o mundo aonde eles estavam vivendo fosse uma espécie de um tribunal. Mas ele estaria enviando quem? Um advogado. Então, no meio de um mundo que persegue a igreja, que odeia a igreja, Jesus envia o Consolador, que é um advogado. E ele fala que era necessário que isso acontecesse. E isso nos dá um caminho que eu quero traçar com vocês nessa manhã aqui, sobre justamente o que me veio ao coração quando entrei aqui. Segurança. Nós estamos seguros em Jesus. Não há nada que possa acontecer na vida de um cristão que o abale, que tire a sua estrutura para além da obra que Cristo fez. Então essa é uma segurança que nós devemos, precisamos nos lembrar diariamente. O nosso Cristo venceu o mundo. Nós estamos seguros. Ele deixou o Consolador. Ele deixou o Espírito. E Jesus, ele fala que ele deixa o Espírito para quê? Para nos ensinar todas as coisas. E isso vai apontar para o quê? Um tipo de igreja que deve viver dentro dessa mentalidade, dentro dessa perspectiva. Nós não somos aquele, como o último versículo que nós lemos de João 16, que diante de perseguições, de manifestações contrárias, das dores dessa terra, da falta de estabilidade e segurança comum da vida, tiramos os olhos daquilo que nos deixa seguro. Pelo contrário, nós não tiramos porque os nossos olhos foram conquistados e estão sendo guiados. Essa segurança é uma garantia que a Bíblia nos dá. E Jesus, ele traça isso aqui com os discípulos. Não vos deixarei órfãos, enviei o Consolador, ele estará com vocês todos os dias da vida de vocês. E isso se estende a nós,
a todas as igrejas que estão reunidas nessa manhã. Eu falei outro dia lá na igreja, vocês já pararam já para pensar, abre um parênteses aqui, que nesse horário, e possivelmente a partir de um horário mais cedo, pela manhã, no globo terrestre inteiro, pela noite, pela tarde, existem pessoas que estão se reunindo no nome de Jesus, devotando seus corações, suas afeições. Como o Léo falou aqui a respeito das nossas contribuições financeiras, a vida que nós vivemos como discípulos aqui na terra, ela fala sobre quem nós cremos e como cremos. E aí nós cantamos aqui, eu encontrei o meu tesouro, o bem mais precioso. Jesus estava imprimindo isso na vida dos seus discípulos. Vocês se acostumaram comigo e deverão se acostumar a partir de um tempo a andar no Espírito, a viver no Espírito, dependendo dele da mesma maneira que eu os mantinha seguro. Isso precisa ganhar nosso coração, irmãos. Isso não pode ser uma pauta que mexe com a nossa balança de vida, onde ainda vivemos tentando resolver a vida que nós temos com as nossas próprias mãos. Num dia não sabemos naquilo que investimos, naquilo que queremos, se cursamos algo, se desejamos Deus, se amamos o Senhor numa semana, se na outra semana nosso coração está fisgado por as coisas dessa terra. A segurança que o Espírito Santo nos dá, ela é eterna. Ela é inabalável. E nada pode alterar isso. E eu queria que, a partir de agora, nós caminhássemos um pouco a partir do verso 1. Do próprio capítulo 16. Deixa eu só beber uma água aqui. Então, recapitulando, nós começamos com estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o contexto dos capítulos anteriores está falando nessa narrativa de Jesus, apresentando o que aconteceria. Verso 1 diz assim, estas coisas eu vos tenho dito, né? Parece que ele está repetindo, para que não se ofendais. Eles vos expulsarão das sinagogas, sim, vem a hora em que todo o que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E essas coisas eles vos farão, porque não conheceram ao Pai e a mim. Então, João está falando de tudo que foi dito anteriormente no capítulo 14 e no capítulo 15. E é interessante aqui que a fala de Jesus é sobre ofensa. Essas coisas, tudo que eu alertei vocês, é para que vocês não se ofendam. E por que isso? Existe uma garantia. Eu não estou fazendo algo sem deixar vocês seguros. Verso 4. Mas tenho-vos dito essas coisas para que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vô-las te tinha dito. Isto eu não vos disse no princípio, porque estava convosco. Mas agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde tu vais? Mas porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Todavia, digo-vos a verdade,
convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, Jesus estava falando aqui sobre também um paralelo do entendimento parcial que os discípulos tinham. O Espírito ainda não tinha descido. Isso vai acontecer no relato de Atos. Logo, tudo o que Jesus estava falando, e Jesus estava falando numa medida que eles estavam e precisavam entender. Por isso, esse tom aqui parece que tem uma questão que não fecha, mas Jesus ele vai desenrolando essa história, e é muito interessante, porque ele fala sobre enviar o Espírito antes, e quando ele fala que ele de novo afirmava isso e deveria voltar para o Pai, os discípulos ficam tristes. E aí Jesus fala que eles não entendem, mas era o fato de ainda o Espírito não estar entre nós. Isso acende para a gente uma coisa que precisamos pensar. E hoje, que o Espírito está entre nós, diante das coisas que nos sobrevêm, quando elas sobrevêm a nós, qual o sentimento que nós temos? Uma tristeza, que parece que Deus perdeu o controle, a soberania, ou o sentimento de estarmos seguros, porque Ele confiou algo e a sua palavra é digna de confiança. Que sentimento nós estamos nutrindo, irmãos, diante da segurança que as Escrituras Sagradas nos dão? Nós precisamos rever nesses dias o tipo de afeição que nós estamos construindo e nutrindo a Deus, a sua obra, as coisas que Ele tem feito. E por que você está falando isso, Juan? Porque no mundo onde tudo é afeto, no mundo onde tudo é construído por paixão, pela prisão dos olhos, se o nosso coração não tiver um dono, se o nosso olhar, os nossos olhos não pertencer a Deus, se Ele não for, de fato, o nosso bem mais precioso, qualquer coisa pode roubar nosso coração. E você pode, de repente, ouvir assim, não, isso é um exagero. Não, não é. Não é. Houve um que andou com Jesus e o traiu por dinheiro. Lembra que como nós vivemos e o que nós fazemos revela o tipo de discípulo que nós somos? Então isso vai dizer que o tempo que nós usamos, gastamos com aquilo que nos edifica, com aquilo que é santo, para o que fomos separados para fazer e viver, vai moldar o tipo de cristão que devemos ser para esse tempo. Num tempo onde qualquer coisa tira a estabilidade de todo mundo. Esse é o tempo onde a igreja precisa falar, nós estamos seguros. Nós não temos problema de ser cancelados. Nós não temos problema, nós não nos abalamos, porque a nossa segurança é eterna. Nós temos o Espírito. Esse é um tipo de vida que precisamos encarnar, irmãos. Porque se todas as coisas que nós olhamos na TV, nos noticiários, isso tira o nosso chão, isso nos deixa baqueados e baleados, tem alguma coisa errada na nossa fé. E o que está errado na nossa fé não vem de Deus, vem de nós. E possivelmente tem a ver com os nossos afetos. Nós estamos vivendo no meio de uma geração
que mais deseja ter prazer em tudo. E isso fica explícito nas redes sociais, no tipo de programa que nós vemos, como os ídolos dessa terra estão construindo as suas vidas. Mas quando nós olhamos para esse texto bíblico, a preocupação de Jesus era uma só. Vocês vão passar por vários problemas, por várias privações, por várias provações, mas nada disso vai mexer na fé de vocês, porque há uma segurança. Isso precisa ganhar nosso coração, irmãos. Isso precisa encher o nosso coração. E é muito possível que alguns nessa manhã aqui possam estar de fato em dúvidas de como estão vivendo, de como vão dar o próximo passo. Essas coisas mexem com a nossa mente mesmo, com o nosso coração. E essa semana eu conversei com um jovem que chegou para mim, eu estou me mudando para São Paulo, pastor, e lá eu vou ter muita oportunidade de trabalho, muita oportunidade para estudar, muita oportunidade disso, muita oportunidade daquilo. Eu falei, meu Deus, onde está tanta oportunidade assim que... E aí eu só fiz uma pergunta, você está orando? E a conversa encerrou. E aí passou em 5 minutos, ele veio com outro assunto. E como eu sou chato, de verdade, prazer, meu nome é chato, eu perguntei de novo, você está orando? Ah, não. Então aqui vai um conselho. Não sou seu dono, não posso te impedir de fazer nada. Mas um cristão não se move sem oração. Não dê um passo para a esquerda, para a direita, sem orar. Eu falei com ele, eu já vi muita gente quebrando a cara por causa disso. Se o Espírito soprar, você vai, irmão. E se o Espírito soprar, você tem o meu apoio. Mas se não soprar, você está sozinho, irmão. E quando você chegar lá e der errado, meu telefone tocar, eu não vou te atender. É mentira, óbvio que eu vou atender. A vontade é não atender. Mas o que precisa sair, né, de ensinamento dessa busca incessante por oportunidades, por vida melhor, por prazeres, por satisfazer o próprio coração. Porque parece que, diante dessas coisas, das coisas que nós fazemos e como nós vivemos, parece que a mensagem que nós mandamos para Deus é: Deus, você não está no controle, deixa eu resolver minha vida. Então eu sei o que é melhor para mim. Inclusive já pesquisei com a minha família que mora lá em São Paulo, que lá as oportunidades são melhor. Logo eu vou para um lugar que é mais seguro. O Rio de Janeiro é muito perigoso. Nossa, ninguém sabe disso. O Espírito Santo foi deixado com uma função aqui na terra, irmãos: nos guiar a toda verdade. E com isso eu quero dizer que a nossa vida é secundária diante do plano de Deus. Deus tem uma missão, tem um plano. O que Ele está fazendo nessa terra, geograficamente, tem a ver com o que aconteceu em Gênesis e toda a soberania do plano de Deus que foi descrita, prescrita antes da fundação do mundo. Tudo que vai acontecer já está determinado. Os discípulos de Jesus vivem como ele estava ensinando aqui. Ou vocês entendem que precisam ser guiados pelo Espírito, entram nesse tipo de vida, ou vocês vão se assustar, vão se apavorar com tudo que acontece nessa terra. Aí qualquer notícia vai tirar a gente do eixo. Bolsonaro não ganhou,
Está tudo bem, irmãos. O Lula está fazendo um monte de coisa, o PIB está ruim, uma desgraça. Irmãos, está tudo bem, irmãos. Nós temos o Espírito. Está ruim para quem não tem. Você entende isso? Que o mundo pode ficar perplexo, perdido, mas nós somos aqueles que vamos dizer, está tudo bem, nós estamos seguros, porque o nosso Deus tem um plano, e tudo que Ele falou está acontecendo, Ele é digno de confiança. Nós precisamos nos lembrar e lembrar a sociedade, o mundo, que Jesus morreu na cruz, e isso não é conto de fada, é real, é uma realidade. Um homem perdeu a vida por nós. E a pergunta essa manhã é como nós estamos retribuindo isso, como nós estamos vivendo. O que nós estamos fazendo que revela que Cristo é soberano, tem todo o controle, tem todo o poder. Que tudo que Ele escreveu está acontecendo e acontecerá. Ele nos deixou seguro, irmãos. Quem lembra do hino da irmã Rose Nascimento? Como Ele venceu, a sua igreja venceu. Por que a gente pode cantar essas coisas? Porque há uma segurança. Nada pode mudar isso. E eu quero que você tenha isso muito fixo no seu coração hoje. Que você saia daqui entendendo que, para além de tudo que Deus pode fazer na sua vida, e Ele pode fazer, você esteja seguro no que já foi feito. Cristo fez uma obra por nós, nada pode mudar. Romanos 8, Paulo vai falar, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Irmãos, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Você tem noção que aquilo que às vezes mais nos apavora não pode roubar. A morte não pode nos roubar, irmãos. A doença não pode mudar o status que Jesus nos deu. Nada nem ninguém. Então existe uma segurança que nós devemos caminhar, e eu acredito que nós precisávamos fazer isso, agradecer a Jesus. Obrigado, Jesus, por isso. Você pode falar isso nessa manhã? Obrigado, Senhor. Aleluia por isso. O nosso Deus é poderoso. Vamos seguir aqui, irmãos, do 12. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. No entanto, quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Não é meia verdade, é toda. Porque Ele não falará de si mesmo, mas tudo o que Ele ouvir, isso Ele dirá. E vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo mostrará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Portanto, eu vos digo que Ele tomará do que é meu, e vou-lo mostrará. Um pouco mais, e não me vereis. E novamente um pouco mais, e ver-me-eis. Essa minha versão aqui é um negócio... Eu ainda falei com eles aí, irmãos, eu trouxe a Bíblia errada. Eu tenho 2 Bíblias com letra gigante, né? O resto eu não enxergo direito. E aí, vamos lá, vamos por ver-me-ás aqui. Ele me glorificará, ó, verso 14. Porque receberá do que é meu e vou-lo mostrará. Todas as coisas que meu Pai tem são minhas. Portanto, eu vos digo... E Ele tomará do que é meu e vou-lo mostrará. Um pouco mais e não me vereis, e novamente um pouco mais ver-me-eis, porque eu vou para o Pai. Então alguns dos discípulos disseram entre si, o que é isto que Ele nos diz? Um pouco mais e não me vereis, e novamente um pouco mais me ver-me-eis, e porque eu vou para o Pai?
Portanto, eles diziam: o que quer dizer isto? Um pouco mais e nós não sabemos o que ele diz. E aí vem a resposta de Jesus. Ora, Jesus recebeu que o queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disso, que eu disse: um pouco mais e não me vereis, e novamente um pouco e ver-me-eis. Na verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas logo após ela dar à luz a criança, já não se lembra da angústia, pela alegria de haver nascido um homem ao mundo. Então, Jesus ele estava falando ali sobre esse jogo de palavras, eu vou, mas eu volto. Eu vou, deixo o Espírito e vou voltar. Enquanto eu não estou aqui, é possível que vocês fiquem tristes, porque vocês se acostumaram comigo, mas vocês se alegrarão quando eu voltar. E aqui entra, vai dar tudo certo. Criança chora. Na igreja é o quíntuplo disso. E essa, a gente tem uma salinha, né? Abre parênteses. Desculpa, irmão, que eu mudo o assunto do nada, tá? Tudo não tira atenção, irmão. Não sei se eu sou TDAH, alguma coisa assim. A Mel é psicóloga, ela está me ajudando nisso. E aí, irmão, a gente não está com salinha, né? Janeiro e fevereiro. Irmão, aí a reunião, 15 crianças. Já viu, né? Minha mente fica como? Meu Deus, vai dar tudo certo. Mas sempre dá tudo certo. Vamos lá. Aí eu me perdi. Esse jogo de palavras que Jesus, graças a Deus pela irmã que está atenta. Olha que interessante. Mais uma vez, Jesus está reafirmando a segurança que ele promete. Eu vou, vocês ficarão tristes, eu vou deixar o Consolador, mas eu vou voltar. E aqui existe, cara, um ponto que não está explícito no texto, que é algo que toda a comunidade cristã precisa viver. É viver pelo dia do Senhor, pela volta de Cristo. Esse assunto, Maranata, né, parece que tem hora que virou uma moda. Mas, irmãos, isso não é uma moda. Nós vivemos para isso. É por isso que Paulo, no texto lá da ceia, de 1 Coríntios 11, ele está falando que nós devemos lembrar, anunciar até que ele venha. Porque essa é uma segurança. Então Jesus está falando aqui, vocês vão sentir saudade de mim, mas vocês estão seguros. O Espírito está com vocês e eu vou voltar. E aí lembra que eu falei com vocês sobre a analogia que o texto é construído no 14 e no 15, sobre o mundo ser um tribunal, perseguição, e o Espírito Santo é o nosso advogado. Então, Jesus, quando ele voltar, ele volta como julgador das nações. Por isso que é um advogado na terra. E é por isso que nós estamos seguros. Porque Jesus vai nos levar diante, o Espírito Santo vai nos levar diante de Jesus. Esses aqui são os que você deixou para eu cuidar. É necessário que nós encontremos segurança na obra de Cristo, irmão. Qualquer coisa que te deixa mais seguro do que saber que Jesus fez uma obra, possivelmente você construiu uma idolatria no seu coração. E existe uma mensagem para a igreja brasileira para esses dias. Jesus está quebrando os ídolos. Tudo que você pode ver de escândalo que está acontecendo por aí,
não se espante com nada, está tudo normal. Jesus mesmo está pegando e está expondo. Ele está separando quem é de Deus e quem não é. A Bíblia fala que o juízo começa na casa de Deus. E isso quer dizer o quê? Se tem gente grande caindo, irmão, então assim, aperta o cinto. Tem gente que muito grande, que errou. Não existe misericórdia naquilo que é respeito à quebra de mandamento, irmão. Por isso que viver de uma maneira específica é crucial para os nossos dias. Ontem à noite eu estava conversando com o irmão lá da igreja, que é responsável pela sala de oração, Yuri. E ele me ligou já tarde da noite para compartilhar uma visão que ele teve. E, coincidentemente, tinha muito a ver com um sonho que eu tive. E o resultado dessas palavras, que essas palavras, no caso, têm muito a ver com o que nós estamos vivendo lá, é sobre uma vida radical para Jesus. A impressão que eu tenho é que não é mais possível que existam crentes nominais. Não é mais possível que existam pessoas que estão satisfeitas com uma medida pequena quando há todo uma grandeza que nós podemos viver em Deus. Não é mais possível que a gente tenha uma vida dupla, onde domingo nós estamos bem, fazendo aqui, levantando as mãos, adorando ao Senhor e choramos, e na segunda-feira a gente está curtindo o que não deve. E aí você precisa se lembrar que quando a gente faz essas coisas, você ofende o Espírito Santo. E às vezes nós não fazemos esse tipo de pergunta para nós mesmos. E é muito triste que, em pleno 2024, a igreja brasileira, além de pregar o evangelho, ainda precisa ensinar boas maneiras. E falar para as irmãs, cuidado com a roupa que você veste. Homens, cuidado com a vaidade. Cuidado com aquilo que você está desejando. E eu acredito que esse óbvio que eu estou falando aqui vai precisar ser dito até o fim dos dias, irmãos. Porque diante dessas coisas, como o mundo nos lê? Isso é radicalismo. O homem não pode proibir a mulher de se vestir do jeito... Pode. Pode. Mas isso é machismo. Problema do que tu acha. A Bíblia fala que o corpo da mulher é do marido e vice-versa. Se ofende a Deus, vai ofender o esposo. Se ofende a Deus, vai ofender a esposa. É assim. Mas eu não acho que eu me enquadro nisso. Macumba, de repente, é a solução para você. Mas sabe por que isso? Nós estamos vivendo uma época onde a gente relativiza tudo. A palavra de Deus não pode ser relativizada, irmão. O que eu digo, por mim, pode. Mas a Bíblia não. A Bíblia não pode, irmão. E nós somos os defensores dessa palavra. O que Jesus estava construindo aqui com os seus discípulos, ao ele dizer, vocês serão odiados por causa do meu nome, é por causa dos ensinamentos. Não era simplesmente porque eles andavam com Jesus, não. Ao vocês defenderem a palavra de Deus, vão odiar vocês. Vão querer matar vocês. E a isso acontecer, o que a gente precisa dizer? Está tudo bem. Eu tenho uma segurança eterna. Eu li um testemunho essa semana da conversão de um muçulmano, onde ele viveu escondido da sua família como cristão 20 anos. 20 anos.
porque se a família descobrisse, era desonra, ele seria espancado e morreria de repente. Só que durante esses 20 anos, ele teve uma experiência no... Qual o nome daquela peregrinação de jejum do Ramadã? No Ramadã, que é um mês lá de jejum deles, e ele, dentro de uma sinagoga, ele viu Jesus. E aí, a partir disso, ele começou a pregar o evangelho dentro da sinagoga. Quer dizer, ele virou um inimigo dentro da casa deles. E ele fez isso durante 20 anos, sem a família saber, e ganhou centenas de muçulmanos para Jesus. E todos os dias ele saía de casa, ia para a sinagoga com uma certeza apenas: hoje é o dia que eu vou morrer. Mas se eu morrer, eu vou estar na glória com meu Salvador, com aquele que eu vi aqui dentro, que se revelou para mim e abriu os meus olhos. E isso tem a ver com o que nós cantamos: eu encontrei o bem mais precioso, irmãos. Se Jesus, tudo o que ele está ensinando a nós, se ele é digno da nossa atenção, dos nossos afetos, das nossas emoções, nós não devemos apenas ouvir as suas palavras, mas praticá-las, mas obedecê-las, mas viver conforme os discípulos andavam aqui. Eu queria continuar para a gente caminhar para o final, que aqui tem um texto, né, bem interessante. Deixa eu ver onde eu parei. 23. Vamos ler o 23. Naquele dia, não me perguntareis nada, na verdade vos digo: tudo quanto perdides ao meu Pai em meu nome, eu vos darei. Interessante esse texto aqui, todo mundo conhece, né? Quantas vezes a gente já leu esse texto, já ouviu pregação, esse texto falando: tudo que a gente pedir no nome de Jesus, ele faria. É possível que a gente já tenha feito várias orações com base nisso aqui. Senhor, está escrito que tudo que você pedisse, tudo que está escrito aqui, que ele nos dará, tem a ver com o seu retorno. Não tem a ver com as nossas vontades. O texto está dizendo: por conta de tudo que eu falei até agora, perseguição, o Espírito Santo vai ser dado a vocês, vocês estarão seguros, vocês ficarão tristes, mas se alegrarão, como a mãe que dá luz a um filho, porque eu vou voltar. Por causa disso, tudo que vocês pedirem, e aqui o que vocês têm que pedir é que eu volte. A oração de Jesus que ele está falando é: vocês precisam clamar que eu volte. Aí lembra que eu estava falando que Maranata não é um assunto da moda? Isso está no coração de Jesus, irmãos. Isso foi ensinado por ele aqui para os discípulos. Por isso que muitas das vezes a gente corre o risco e o perigo de pegar textos fora de contextos e interpretar eles da maneira que a gente acha que tem que interpretar. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Irmão, essa luta vai passar. Mas não está falando sobre isso, está falando sobre segurança eterna. Tudo o que você pedir no nome de Jesus, ele vai fazer? Não vai. Um monte de coisa Jesus vai nos negar, irmão, porque ele sabe o que é bom para nós. Para pensar agora mesmo aí, irmão. Dá um search aí no seu HD. Quantas orações que você já fez com base nos seus desejos, que isso não poderia ter acontecido. Que se acontecesse, você se desviaria. Imagina se todos nós aqui nessa sala tivéssemos a graça de repente estalar um dedo: pô, fiquei milionário. Tem gente que domingo que vem não estaria aqui, irmão. Não estaria aqui. E ainda mandaria mensagem para o pastor: pastor,
num resort aqui all inclusive, vivendo a minha vida. Estou orando por você, ó. Fique em paz, vai dar tudo certo. Mas isso por quê? Porque todas essas coisas terrenas, elas não têm a ver, né, com as coisas dessa terra apenas. Elas estão aqui para provar nosso coração, irmão. O dinheiro, ele não é um elemento apenas da mordomia, para a gente gerir bem, para trazer sustento para a nossa casa e a gente comprar aquilo que a gente ama e deseja. O dinheiro, ele vem para revelar o nosso coração. Porque se eu lido com o dinheiro como se ele fosse meu, eu estou falando, Jesus, você não me sustenta. Porque se eu olho a partir da ótica cristã e da Bíblia, eu contribuo, eu olho o necessitado, eu contribuo. Eu não durmo em paz quando alguém ou quando algum irmão está em falta. Porque esse dinheiro que Jesus nos dá está nos livrando do egoísmo. Então, tudo que vem, que às vezes é bondade de Deus, ele está provando o nosso coração. Ok, entendemos agora aqui que tudo que nós pedimos no nome de Jesus não tem a ver com as nossas orações. Amém, irmãos? Então, vocês estão proibidos de orar dessa maneira a partir de hoje. Senhor, está escrito que no seu nome não faz isso não, mano. Por favor, Jesus vai olhar lá de cima, pô, você está errado, irmão, não faz isso não. Mas ele está interessado no nosso coração, sim, nós servimos um bom Pai. 25, essas coisas vos tenho dito por parábolas, mas virá a hora em que não falarei mais por provérbios, aqui a minha Bíblia está provérbios, mas abertamente eu vos falarei sobre o Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, mais uma vez pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, porque o Pai mesmo vos ama, porque vós me amastes e credes que eu vim de Deus, eu vim do Pai e vim ao mundo. Outra vez eu deixo o mundo e vou para o Pai. E aqui existe uma outra segurança que nós devemos nos apegar. Deus nos ama e isso é imutável. Deus nos ama, irmãos. Deus nos ama, irmãos. Isso é a coisa mais poderosa que existe. Paulo vai dizer lá em Efésios 2 que nós estávamos mortos. Deus olhou para nós e achou graça quando não tinha nada. Você tem essa consciência que você estava morto e um dia Deus simplesmente, eu vou dar vida para você. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecado e Ele vos deu vida. Isso é o próprio amor de Deus se revelando. João 3,16 vai dizer o quê? Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho por amor. E é por isso que a oposição do mundo é tentar viver um amor livre, sem compromisso, sem responsabilidade. E é por isso que o amor de Deus, para nós, seus filhos, é um amor que dá segurança. Porque nós não precisamos nada além do que a Bíblia está falando para nos sentir bem e seguros. Nenhum prazer desse mundo, nenhuma ideologia, nenhum dinheiro, nem nada nesse mundo pode nos dar a segurança que nós precisamos. Jesus, ele já fez isso. Verso 29. Disseram-lhe os discípulos: eis que agora falas abertamente e não dizeis parábola alguma. Agora estamos certos de que tu sabes todas as coisas e não necessitas
de que algum homem te interrogue. Por isso nós cremos que tu vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: agora vós credes? Tipo assim, só agora, depois de eu falar isso tudo? Eis que vem a hora, sim, agora é chegada, em que vós sereis espalhados, cada homem para o que é seu, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenham paz. Então, todas as coisas que nós lemos até agora têm um propósito só: a paz de Deus, que excede todo entendimento. Segurança. Nós estamos seguros, irmãos. Você pode repetir isso? Eu estou seguro por causa da obra de Cristo. E aí ele fecha o capítulo dizendo: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí mais uma vez eu lembro da irmã Rose: como ele venceu, a sua igreja vencerá. Isso precisa tomar nossos corações. Nós temos uma segurança para além de tudo que nós estamos vivendo nessa terra. E de repente é possível que você esteja num momento decisivo da sua vida, ou num momento de não saber o que fazer. E eu quero te dizer nessa manhã: a obra de Cristo já garantiu que você está seguro. Você não precisa temer nada. Você não precisa temer nada, irmãos. Existe uma segurança que foi conquistada para nós. Queria que você curvasse a sua cabeça um pouquinho.